A classe operária não. A classe operária, a política da classe operária, que é o marxismo, ela está baseada na defesa de interesses materiais, não de interesses espirituais ou emocionais, ou emoções. Tá certo? Então, o PT, nesse sentido, é um fenômeno geral. A burguesia entende isso daí. Isso significa que nós temos que estar contentes com o fato de que o PT expressa o interesse da classe operária? De forma nenhuma. A gente caracteriza isso daí como uma evolução estancada. A coisa poderia ter se desenvolvido até a formação de um grande partido operário, parou na metade, estancou e até retrocedeu numa certa medida. Agora, nós temos que entender o seguinte: o PT tem 54 milhões de votos. Nós queremos voltar esse pessoal, ou uma parcela expressiva desse pessoal, para uma posição revolucionária? Nós temos que partir de onde eles estão, até onde eles avançaram. Porque o PT é, ao mesmo tempo, um avanço e um retrocesso. Ao mesmo tempo. É um avanço porque é uma organização. Se não houvesse organização nenhuma, a esquerda brasileira não teria presença política no Estado. E é um retrocesso porque não adotou um programa revolucionário, porque levou essa organização para acordos com a burguesia e tudo mais. Mas é um fato isso daí. Se a direita destrói isso, eles vão estar destruindo quem? O Zé Dirceu? Pessoas? Um programa? Não. Eles vão fazer retroceder a organização operária. Uma ilusão que a esquerda tem, e isso é uma coisa muito importante, é que a superação da política reformista, da política de colaboração de classes, poderia ser feita através de uma cirurgia provocada pela direita. Isso não é possível. A cirurgia da direita vai levar a um retrocesso, não a um progresso. Quando Mussolini e Hitler tomaram o poder, eles levaram a um retrocesso da organização operária. Quando a classe operária retomou a sua mobilização depois da queda do Mussolini, depois da queda do Hitler, ela retomou as coisas de um patamar anterior. Por exemplo, alguém poderia dizer, né, eu coloco aqui pelo interesse da análise, que na Itália o regime do Mussolini foi derrubado sobretudo pela mobilização operária dirigida pelo Partido Comunista, o que é verdade. Mas também nós podemos dizer que pela primeira vez na história da Itália, a classe operária foi profundamente atrelada ao regime político por esse mesmo Partido Comunista. Quer dizer, a consciência de classe, quando Mussolini pegou em 1922, ela estava num ponto em que os trabalhadores mais revolucionários evoluíam para o comunismo e ultrapassavam a social-democracia. Depois do fascismo, isso aí volta para a velha política de acordos da social-democracia, só que muito piorado, porque o acordo que o Partido Comunista faz no final da guerra já não é com partidos burgueses democráticos, é com os setores fascistas que formaram o governo pós-Mussolini. Eu não vou entrar aqui toda a história da Itália, mas é o seguinte: no final da guerra, todo um setor que havia apoiado o fascismo se livra do Mussolini. Né? A Mussolini forma um governo fantoche dos alemães na República de Saló. E eles formam outro governo. O governo é formado pelo rei, que era quem tinha colocado o Mussolini no poder em 1922. O rei indica um general do Mussolini, porque o governo Mussolini era uma ditadura militar, o general Badoglio, para formar um governo de transição. E o Partido Comunista entra nesse governo. Quer dizer, é um retrocesso extraordinário, do ponto de vista da consciência e da organização. Se a gente comparar o que aconteceu em 1922 e o que aconteceu em 1945 na Itália, nós vamos ver o seguinte, que
Em 1922, o nível de mobilização da classe operária de conjunto era grande, mas não era assim, não tinha se desenvolvido plenamente num sentido revolucionário. Esse é um fator, digamos assim, objetivo da situação da crise capitalista. Já em 1945, essa revolução havia se desenvolvido totalmente, mas a organização operária havia retrocedido para antes de 1922. E o resultado foi que, nessas condições, foi plenamente possível controlar a revolução na Itália, desarmar os trabalhadores da cidade, do campo, etc. e tal. E fortalecer o governo de transição e, finalmente, retornar o poder para o imperialismo, né? Em 1948, na eleição que foi ganha pela democracia cristã. O Partido Socialista se rearticula, se fortalece como produto de todo esse retrocesso e tudo mais. Quer dizer, quando há um retrocesso na organização política promovido pela direita, é um retrocesso. Só seria a decomposição e a liquidação do PT só seria um verdadeiro progresso se ela fosse ou realizada diretamente pela classe operária, né? Ou que fosse realizada por uma crise onde até a direita poderia intervir, mas num momento que a classe operária está em condições de realizar esse progresso. Quer dizer, no final das contas, tanto uma situação como outra dependeria muito da evolução da própria classe operária. No atual estágio de evolução da classe operária, a liquidação do PT, o que ela vai provocar é um retrocesso, e é fácil de perceber isso pelo seguinte: a esquerda vai perder a posição eleitoral que ela tem.